Olá, gente desta linda comunidade que cesse diariamente. Quero trazer ótimas notícias sobre valores, grandes movimentos financeiros, procedimentos e normativas neste grande processo final. Sabemos que poucas pessoas têm o conhecimento da realidade financeira do nosso país e dos países parceiros por falta de sabedoria e conhecimento e ignorância por conta de pessoas mal informadas e interessadas apenas em obter vantagens em grandes negócios financeiros. Vamos com todas as notícias, respeitando todas as autoridades governamentais e bancárias. Segue o que procede aqui no nosso canal Global Business and Finance. Eu, Dr. Eduardo Belmont, gestor de vários ativos e títulos particular, falo sobre andamento com firmeza e certeza de dias melhores na área financeira no Brasil. Segue notícias todos os dias até liquidez. Estaremos aqui juntos e sempre dou notícias e abro uma grande oportunidade para o Alisson Investidor trazer notícias aqui e o gestor de projetos Paulo SC com notícias e avisos que circulam. Vamos ao que interessa. Para receber milhões no Brasil ou fora dele, é necessário seguir uma série de leis e regulamentações que garantem a legalidade e segurança das transações financeiras. Vou explicar os principais aspectos. 1. No Brasil. Declaração de valores. Qualquer valor acima de R$10.000 em espécie deve ser declarado à Receita Federal ao entrar ou sair do país. Impostos. Dependendo da origem do dinheiro, pode haver incidência de impostos, como o imposto de renda. Por exemplo, valores recebidos como herança ou doações têm regras específicas de tributação. Regulamentação cambial. O Banco Central do Brasil regula as transações financeiras internacionais. É necessário utilizar instituições autorizadas para transferências e seguir as normas cambiais. Documentação. É essencial apresentar documentos que comprovem a origem lícita do dinheiro, como contratos, declarações fiscais ou comprovantes de transações. 2. Fora do Brasil. Leis locais. Cada país tem suas próprias regras para recebimento de grandes valores. É importante conhecer as regulamentações locais, como impostos aplicáveis e limites de transferência. Compliance internacional. Transações internacionais devem estar em conformidade com leis de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Isso inclui a apresentação de documentos que comprovem a origem dos fundos. Instituições financeiras. Utilize bancos ou plataformas reconhecidas para transferências internacionais. Muitas vezes, é necessário abrir uma conta bancária no país de destino. Conversão de moeda. A conversão de valores para moeda local deve seguir as taxas de câmbio e regulamentações do país. 3. Procedimentos gerais. Planejamento tributário. Contratar especialistas em tributação internacional pode ajudar a minimizar custos e evitar problemas legais. Consultoria jurídica. Um advogado especializado em direito financeiro pode orientar sobre as leis aplicáveis e garantir que todas as etapas sejam cumpridas corretamente. Transparência. Sempre mantenha registros detalhados das transações e esteja preparado para apresentar justificativas às autoridades fiscais e financeiras. Transações internacionais são operações financeiras realizadas entre pessoas, empresas ou instituições em países diferentes. Essas transações são fundamentais para o comércio global e podem assumir diversas formas, como envio de dinheiro, pagamentos por serviços, investimentos, aquisições de bens e transferências de capital. Aqui está uma explicação detalhada sobre tudo relacionado a esse tema, junto com alguns exemplos ilustrativos. 1. Tipos de transações internacionais. Arremessas de dinheiro. Quando indivíduos ou empresas enviam dinheiro de um país para outro, geralmente para familiares, parceiros comerciais ou fornecedores. Por exemplo, um trabalhador no Brasil envia dinheiro para seus familiares na Europa por meio de plataformas como PayPal ou Western Union. B. Pagamentos por serviços ou bens. Empresas que contratam serviços ou compram bens de fornecedores internacionais precisam realizar pagamentos transfronteiriços. Por exemplo, uma empresa brasileira compra equipamentos tecnológicos da China e faz o pagamento via transferência bancária internacional, SWIFT. C. Investimentos internacionais. Empresas ou indivíduos investem em ativos localizados em outros países, como imóveis, ações ou participações em empresas. Por exemplo, um empresário dos Estados Unidos compra um imóvel em São Paulo como parte de sua estratégia de diversificação de investimentos. D. Transferências de capital. Geralmente realizadas por empresas multinacionais para movimentar fundos entre subsidiárias em diferentes países. Por exemplo, uma empresa europeia transfere capital para sua filial na América Latina para financiar projetos de expansão. E comércio internacional. Transações relacionadas à exportação e importação de bens e serviços. Por exemplo, uma empresa brasileira exporta café para a Alemanha e recebe o pagamento em euros. 2. Meios de realização de transações internacionais. Há transferências bancárias.
O método mais comum para transações internacionais, usando sistemas como SWIFT ou IBAN. É seguro, mas pode incluir taxas e tempos de processamento variáveis. B. Plataformas digitais. Ferramentas como PayPal, TransferWise, AgoraWise e Revolut oferecem transferências mais rápidas e, frequentemente, com menores taxas. C. Criptomoedas. Transações com Bitcoin e outras criptomoedas estão se tornando mais populares devido à sua velocidade e falta de intermediários bancários. Por exemplo, um freelancer na Índia recebe pagamentos em Bitcoin por serviços prestados a uma empresa nos Estados Unidos. D. Cartões de crédito internacionais. Usados para compras e serviços em outros países, com conversão automática de moeda. E leilões internacionais. Plataformas que conectam vendedores e compradores globalmente, como eBay ou Alibaba, também envolvem transações internacionais. 3. Implicações legais e regulatórias. Transações internacionais estão sujeitas a regulamentações de cada país. Atributos. A tributação pode variar dependendo do tipo de transação e da legislação local. Por exemplo, empresas brasileiras que importam produtos devem pagar impostos como segundo, imposto de importação. B. Compliance. As leis contra a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo exigem que as transações sejam feitas de forma transparente. Autoridades podem solicitar documentos que comprovem a origem do dinheiro. C. Regulação cambial. O Banco Central de cada país pode impor restrições sobre como o dinheiro é transferido para o exterior. 4. Fatores que influenciam transações internacionais. A taxa de câmbio. A conversão da moeda impacta diretamente o valor recebido ou enviado. Por exemplo, uma empresa americana que contrata desenvolvedores no Brasil pagará em dólares, mas o valor recebido dependerá da taxa de câmbio vigente. B. Custos de transação. Taxas de bancos, plataformas digitais ou intermediários podem tornar as transações mais caras. C. Tempo de processamento. Transações bancárias tradicionais podem levar dias para serem concluídas, enquanto plataformas digitais oferecem maior rapidez. D. Riscos de mercado. Flutuações econômicas, políticas e cambiais podem afetar o custo e a viabilidade das transações. 5. Exemplos detalhados de transações internacionais. Há negócios multinacionais. Uma empresa brasileira compra matérias-primas do Canadá e paga via transferência internacional. Os materiais são então usados para fabricar produtos exportados para a Europa. B. Exportação de serviços. Uma agência de marketing no Brasil presta serviços para uma empresa americana, sendo paga em dólares por meio de TransferWise. O valor é convertido para reais e depositado na conta do fornecedor. C. Aquisição de imóveis. Um investidor japonês compra um apartamento de luxo em Florianópolis e transfere o dinheiro para o Brasil via SWIFT, com todos os trâmites legais de documentação e tributação. D. Compras online internacionais. Um consumidor brasileiro compra eletrônicos em sites como a Amazon dos Estados Unidos. O pagamento é feito em reais, convertido para dólares automaticamente pelo cartão de crédito. E doações e ajuda humanitária. Uma organização não governamental dos Estados Unidos envia fundos para projetos sociais no Brasil, utilizando plataformas financeiras internacionais. 6. Desafios e precauções. Há fraudes. Transações internacionais estão suscetíveis a golpes. É essencial verificar a autenticidade das partes envolvidas e usar meios seguros. B. Conflitos legais. A legislação de diferentes países pode entrar em conflito, especialmente em disputas financeiras internacionais. C. Instabilidade econômica. Mudanças no mercado podem impactar o custo das transações, como altas inesperadas na taxa de câmbio. As transações internacionais apresentam variações significativas entre diferentes regiões do mundo devido a fatores culturais, econômicos, jurídicos, tecnológicos e políticos. Esses fatores moldam os modos como os países e blocos econômicos realizam trocas financeiras e comerciais. Aqui está uma análise completa dos aspectos que influenciam essas diferenças. Impacto cultural e comportamental. A cultura de cada região influencia a maneira como as transações internacionais são conduzidas. Ásia. Em países como China e Japão, a construção de relações de confiança, guanxi e vá, é fundamental antes de realizar transações financeiras. Negociações podem levar mais tempo, pois relações de longo prazo são priorizadas. Europa. As transações na Europa tendem a ser regidas por normas claras e previsíveis, especialmente dentro da União Europeia, onde há integração econômica e política que facilita operações financeiras. América Latina.
as negociações podem ser mais informais e personalizadas, mas enfrentam desafios como instabilidade econômica em alguns países, afetando a confiança nas transações internacionais. América do Norte. As transações são geralmente ágeis e orientadas por resultados, com grande ênfase na eficiência e uso de tecnologias. 2. Diferenças nos sistemas econômicos. Os sistemas econômicos regionais têm um papel essencial. África. A baixa integração financeira e a falta de infraestrutura tornam as transações internacionais mais desafiadoras. Muitos países ainda dependem de moedas fortes, como o dólar americano, para realizar operações. Oriente Médio. A região se destaca por suas transações baseadas em commodities, especialmente petróleo. Muitos países têm regras financeiras únicas baseadas na Sharia, lei islâmica, que proíbe o pagamento de juros. União Europeia. O uso do euro como moeda única entre os países da zona do euro simplifica transações transfronteiriças e reduz os custos de conversão cambial. Estados Unidos. O dólar americano domina como a moeda mais usada em transações internacionais, tornando o país uma potência financeira global. 3. Legislação e regulamentação. As leis variam drasticamente entre regiões, afetando a forma como as transações são conduzidas. União Europeia. O regulamento da General Data Protection Regulation, GDPR, afeta até mesmo transações financeiras, garantindo maior proteção de dados e transparência. China. Regras rígidas de controle de capital limitam a saída de dinheiro do país, mas incentivam transações baseadas em exportação. Brasil. A regulação cambial é complexa, exigindo que transações internacionais sejam reportadas ao Banco Central, e o imposto sobre remessas internacionais pode ser significativo. Estados Unidos. Possui uma infraestrutura legal robusta para transações financeiras, mas exige cumprimento rigoroso das leis de compliance e monitoramento contra a lavagem de dinheiro. 4. Tecnologias financeiras disponíveis. O uso de tecnologias varia conforme o desenvolvimento tecnológico de cada região. Países desenvolvidos. A tecnologia de blockchain e as criptomoedas são amplamente aceitas em regiões como América do Norte e Europa, oferecendo maior rapidez e descentralização em transações. Países em desenvolvimento. Muitos ainda dependem de sistemas tradicionais, como transferências bancárias SWIFT, que podem ser mais lentas e caras. Ásia. A região lidera a adoção de pagamentos digitais com sistemas como a Alipay e o WeChat Pay, especialmente na China. África. Plataformas móveis como M-Pesa são utilizadas para transações financeiras em áreas com pouca infraestrutura bancária. 5. Comércio internacional. As transações comerciais refletem as vantagens econômicas de cada região. América Latina. Exporta principalmente commodities como petróleo, minerais e produtos agrícolas. Transações podem ser complexas devido à volatilidade dos preços dessas matérias-primas. Ásia. Líder em exportação de bens manufaturados, com grande volume de transações envolvendo logística global. Europa. Fortemente integrada, com grandes trocas comerciais entre os países membros da União Europeia e também com parceiros globais. América do Norte. Foco em tecnologia, produtos industriais e serviços como entretenimento e software. 6. Exemplos de transações internacionais regionais. América Latina e Ásia. Uma empresa brasileira importa eletrônicos da China. A transação é feita via transferência bancária internacional, e o pagamento é convertido do dólar americano para o yuan chinês. Europa e Oriente Médio. Uma refinaria na Alemanha compra petróleo da Arábia Saudita. A transação utiliza dólares americanos como moeda padrão e segue acordos comerciais internacionais. África e América do Norte. Uma empresa americana realiza investimentos em infraestrutura em países africanos, utilizando plataformas bancárias móveis para facilitar pagamentos locais. Ásia e Europa. Uma empresa japonesa exporta veículos para a França. O pagamento é feito por meio de carta de crédito, garantindo segurança jurídica para ambas as partes. 7. Principais desafios e oportunidades. Desafios. Diferenças tributárias. Países com políticas fiscais muito distintas podem dificultar transações, especialmente no comércio internacional. Instabilidade política. Regiões em conflito ou com governos imprevisíveis apresentam maior risco para transações financeiras. Complexidade regulatória. Cumprir legislações locais e internacionais pode gerar custos altos e atrasos. Oportunidades. Integração econômica. Blocos econômicos como União Europeia facilitam transações financeiras e comerciais entre países. Tecnologia. A crescente adoção de fintechs e sistemas baseados em blockchain promete agilizar e baratear transações internacionais. Conclusão.
As transações internacionais são um reflexo das características únicas de cada região do mundo. Apesar das diferenças em cultura, economia e infraestrutura, elas convergem para impulsionar o comércio global e conectar mercados em todos os continentes. A existência de políticas fiscais muito distintas entre países pode ser um grande desafio para o comércio internacional e as transações entre fronteiras. Esses desafios surgem da falta de padronização nas regras tributárias, nos requisitos de conformidade e nas taxas de impostos aplicadas a bens, serviços e rendimentos. Aqui, vou detalhar os principais impactos e questões envolvidas. 1. Diferenças nas políticas fiscais. Cada país estabelece sua própria política tributária com base em suas prioridades econômicas, políticas e sociais. Essas diferenças podem se manifestar de diversas formas. Impostos sobre importação e exportação. Alguns países aplicam altas tarifas de importação para proteger suas indústrias locais, enquanto outros buscam promover o livre comércio com tarifas mais baixas. Tributação de empresas. A alíquota do imposto de renda corporativo varia amplamente. Alguns países oferecem taxas reduzidas para atrair investimentos, enquanto outros mantêm alíquotas mais altas. Incentivos fiscais específicos. Certas nações incentivam setores estratégicos, como tecnologia ou energia renovável, com isenções fiscais, enquanto outras cobram impostos uniformes para todos os setores. Essas variações criam um ambiente de incerteza para as empresas que operam internacionalmente, dificultando o planejamento financeiro. 2. Obstáculos no comércio internacional. Há custos aumentados. Diferenças tributárias entre os países podem levar ao aumento de custos para exportadores e importadores. Exemplo: uma empresa no Brasil exporta mercadorias para um país que aplica altas tarifas de importação. Essa política fiscal reduz a competitividade do produto brasileiro, dificultando sua entrada no mercado estrangeiro. B. Requisitos de conformidade. Empresas que fazem negócios em vários países precisam cumprir regulamentos fiscais distintos e frequentemente complexos. Exemplo: uma multinacional deve apresentar relatórios fiscais adaptados às regras de cada país onde atua, o que aumenta o custo operacional. C. Evitação de dupla tributação. Sem acordos de dupla tributação, empresas ou indivíduos podem ser taxados duas vezes sobre o mesmo rendimento ou transação. Exemplo: uma empresa americana que opera no Brasil pode ser obrigada a pagar impostos sobre seus lucros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a menos que exista um tratado para evitar a dupla tributação. D. Disputas fiscais. Diferenças nas interpretações das leis fiscais podem levar a disputas entre países. Exemplo: uma empresa que tenta aplicar deduções fiscais reconhecidas em seu país pode enfrentar resistência de autoridades fiscais estrangeiras que não reconhecem as mesmas deduções. 3. Impacto em pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas, PMEs, são particularmente impactadas pelas diferenças nas políticas fiscais. Custos administrativos. PMEs possuem menos recursos para lidar com as complexidades fiscais e podem ser desestimuladas a entrar no mercado internacional. Barreiras de entrada. Altas tarifas ou requisitos fiscais complicados dificultam o acesso das PMEs a novos mercados. 4. Exemplos de desafios globais. América Latina. Na América Latina, as políticas fiscais variam amplamente entre os países, criando desafios para exportadores regionais. Por exemplo, o Brasil é conhecido por sua complexidade tributária, enquanto outros países, como o Chile, possuem sistemas mais simples. Isso torna difícil para empresas planejarem estratégias regionais. União Europeia. Embora exista padronização em algumas áreas, como o IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado, diferenças ainda persistem nas alíquotas aplicadas pelos países membros, complicando transações entre eles. Ásia. Na Ásia, países como Singapura atraem negócios com baixa tributação corporativa, enquanto outros, como a Índia, possuem regras fiscais mais rígidas e complexas. 5. Soluções e caminhos. Apesar dos desafios, existem soluções que podem minimizar os impactos de políticas fiscais distintas. Há acordos bilaterais. Tratados para evitar a dupla tributação são comuns e ajudam a promover o comércio. Por exemplo, Brasil e Alemanha possuem um acordo para evitar a dupla tributação, facilitando operações entre empresas desses países. B. Integração econômica. Blocos econômicos, como a União Europeia, promovem maior uniformidade nas políticas fiscais entre seus membros, reduzindo a complexidade para empresas que operam na região. C. Planejamento tributário. Empresas podem usar estratégias como estabelecer subsidiárias em países com políticas fiscais mais favoráveis para minimizar custos. D. Uso de tecnologia.
Sistemas automatizados de conformidade fiscal ajudam empresas a lidar com os requisitos variados de cada país, melhorando a eficiência. 6. Conclusão. As diferenças nas políticas fiscais entre os países representam um dos maiores obstáculos para transações e comércio internacional. Empresas que desejam operar globalmente precisam estar atentas aos regulamentos locais, investir em consultoria especializada e buscar oportunidades para reduzir os impactos fiscais por meio de tratados, planejamento e uso de tecnologia. As diferenças tributárias entre países representam um dos principais desafios enfrentados por exportadores e importadores em transações internacionais. Essas diferenças se refletem em tarifas aduaneiras, alíquotas de impostos, regulamentações locais e práticas fiscais complexas, podendo levar a custos adicionais que afetam a competitividade e a viabilidade econômica das operações. Aqui está uma explicação aprofundada sobre como essas disparidades afetam o comércio internacional. 1. Tarifa de importação e exportação. Impacto nas transações. Muitos países utilizam tarifas de importação para proteger indústrias locais contra a concorrência estrangeira. Essas tarifas podem variar drasticamente entre países, aumentando significativamente o custo de bens exportados ou importados. Exemplo prático. Um exportador de automóveis do Brasil vendendo para a Índia enfrentará tarifas diferentes comparadas ao exportador da mesma mercadoria para os Estados Unidos. Na Índia, as tarifas de importação para veículos são historicamente altas, enquanto nos Estados Unidos podem ser relativamente baixas. 2. Estrutura tributária nacional. Cada país possui sua própria estrutura tributária que afeta os custos das transações. Alíquotas diferentes de imposto sobre valor agregado, IVA. Os países da União Europeia têm taxas de IVA variadas, com países como a Dinamarca aplicando alíquotas superiores a 25%, enquanto outros, como Luxemburgo, possuem taxas mais baixas. Isso encarece os produtos exportados para nações com taxas altas. Regimes de tributação corporativa. Empresas que operam em múltiplas jurisdições enfrentam custos distintos dependendo das regras tributárias locais. 3. Custos administrativos. Esforço na conformidade fiscal. Empresas precisam investir mais em conformidade tributária ao lidar com múltiplas jurisdições. Isso inclui contratar especialistas fiscais, utilizar softwares de gestão tributária e dedicar mais tempo ao cumprimento das regulamentações locais. Exemplo prático. Uma empresa exportadora do Brasil deve cumprir as exigências da Receita Federal para envio de mercadorias ao exterior, ao mesmo tempo em que ajusta seus processos às regulamentações fiscais do país importador. 4. Falta de harmonização tributária. Comércio regional. No Mercosul, por exemplo, países como Brasil, Argentina e Paraguai possuem políticas fiscais distintas, que complicam a integração regional e aumentam os custos para importadores e exportadores. Entre blocos econômicos, a falta de harmonização entre regras tributárias de blocos econômicos, como Mercosul e União Europeia, pode gerar barreiras adicionais, encarecendo os produtos. 5. Tratados de dupla tributação. Evitar tributações cumulativas. Sem tratados bilaterais para evitar dupla tributação, as empresas podem ser cobradas duas vezes sobre o mesmo lucro ou transação, uma vez no país exportador e outra no país importador. Exemplo prático. Uma empresa brasileira que fornece serviços para uma empresa americana pode ser tributada tanto pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos sobre o mesmo contrato, se não houver um acordo de dupla tributação vigente. 6. Impacto nos preços finais. Encarecimento de produtos. As diferenças fiscais acabam sendo repassadas para os preços finais dos produtos, tornando-os menos competitivos no mercado internacional. Exemplo prático. Produtos brasileiros enfrentam alta carga tributária em toda a cadeia produtiva, o que pode torná-los mais caros nos mercados internacionais quando comparados a concorrentes de países com menor carga fiscal. 7. Soluções para minimizar os impactos. Apesar dos desafios, existem estratégias e medidas para mitigar os custos associados às diferenças tributárias. Planejamento tributário internacional. Empresas podem estruturar operações para aproveitar os benefícios fiscais de certas jurisdições, como instalação de subsidiárias em países com impostos menores. Acordos internacionais. Tratados de livre comércio e de dupla tributação ajudam a simplificar operações e reduzir encargos fiscais. Exemplos incluem o Acordo Mercosul-União Europeia e tratados entre Brasil e países como Japão e Alemanha. Automatização de processos fiscais. Utilizar tecnologia para gerenciar impostos e cumprir regulamentações em diferentes países pode reduzir custos administrativos. Consultoria especializada. Empresas podem contratar especialistas em tributação para lidar com a complexidade das regulações internacionais. 8. Exemplos globais de impacto tributário. Exportação de alimentos.
Uma empresa brasileira exportando carne bovina para a União Europeia enfrenta tarifas adicionais devido às regulamentações agrícolas e ao IVA aplicável em cada país europeu. Importação de eletrônicos. Uma empresa mexicana importando eletrônicos da China precisa considerar as tarifas aduaneiras mexicanas e possíveis impostos adicionais sobre produtos importados. Comércio de serviços. Uma empresa americana que contrata um desenvolvedor de software na Índia pode enfrentar deduções fiscais no pagamento devido às diferenças nas políticas tributárias entre os dois países. 9. Conclusão. As diferenças tributárias entre países afetam profundamente a dinâmica do comércio internacional, impactando custos, competitividade e complexidade das operações. Empresas que desejam operar globalmente precisam adotar estratégias para lidar com essas disparidades, incluindo planejamento tributário, uso de acordos internacionais e investimentos em tecnologia. Receber altos valores, seja em transações financeiras, heranças, prêmios ou qualquer outro contexto, exige atenção redobrada às normativas de segurança para evitar fraudes, erros ou problemas legais. Abaixo, explico detalhadamente as principais medidas e normativas que devem ser seguidas. 1. Verificação da legitimidade. Antes de qualquer ação, é essencial verificar a legitimidade da situação. Origem dos valores. Certifique-se de que os valores são provenientes de uma fonte legítima e documentada. Solicite contratos, comprovantes ou documentos que atestem a origem. Identidade do remetente. Confirme a identidade da pessoa ou instituição envolvida. No caso de prêmios ou heranças, verifique se a entidade é reconhecida e confiável. Evite intermediários suspeitos. Não confie em terceiros que se oferecem para facilitar o processo sem comprovação de idoneidade. 2. Normas legais e regulatórias. A declaração de valores. No Brasil, valores acima de R$ 10.000 em espécie devem ser declarados à Receita Federal ao entrar ou sair do país. Em transações internacionais, é necessário seguir as normas cambiais do Banco Central do Brasil, utilizando instituições autorizadas. B. Combate à lavagem de dinheiro. A Lei nº 9613/1998 estabelece medidas rigorosas para prevenir a lavagem de dinheiro. Instituições financeiras são obrigadas a reportar transações suspeitas ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Documentos que comprovem a origem lícita dos valores podem ser exigidos. Sem impostos. Dependendo da natureza do valor recebido, doação, herança, prêmio, etc., pode haver incidência de impostos como imposto de renda ou ICTM, imposto sobre transmissão causa-mortes e doação. 3. Segurança digital. Com o aumento das transações digitais, é crucial adotar medidas de segurança cibernética. Evite links suspeitos. Não clique em links enviados por e-mails ou mensagens não solicitadas. Confirmação direta. Sempre entre em contato diretamente com a instituição financeira ou entidade envolvida para confirmar a veracidade da transação. Autenticação em 2 etapas. Utilize a autenticação em 2 etapas para proteger suas contas bancárias e e-mails. 4. Procedimentos em instituições financeiras. Ao lidar com valores altos, as instituições financeiras seguem normativas específicas. Plano de segurança. Bancos e instituições financeiras devem ter sistemas de segurança aprovados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme a Lei nº 7102/1983. Avaliação de risco. Antes de liberar valores altos, as instituições realizam avaliações de risco para garantir a segurança da transação. 5. Exemplos de boas práticas. A recebimento de herança. Verifique a autenticidade do testamento e a regularidade do processo judicial. Certifique-se de que todos os impostos aplicáveis foram pagos antes de receber os valores. B. Prêmios ou sorteios. Confirme a legitimidade do prêmio com a entidade organizadora. Nunca pague taxas antecipadas para receber o valor. C. Transações internacionais. Utilize bancos reconhecidos e plataformas confiáveis para transferências. Certifique-se de que a transação está em conformidade com as leis cambiais do país. 6. Consultoria especializada. Para evitar problemas legais ou financeiros, é recomendável buscar ajuda de profissionais. Advogados, especializados em direito financeiro ou tributário, podem orientar sobre as leis aplicáveis. Contadores, auxiliam no cálculo e pagamento de impostos. Consultores financeiros, ajudam a planejar o uso e investimento dos valores recebidos. 7. Conclusão. Receber altos valores exige atenção a uma série de normativas de segurança e regulatórias. A verificação da legitimidade, o cumprimento das leis fiscais e cambiais e a adoção de medidas de segurança digital são passos fundamentais para garantir que o processo seja seguro e livre de complicações.
Os bancos que gerenciam valores altos têm a responsabilidade de garantir que todas as transações ocorram de maneira segura, transparente e em conformidade com as leis e regulamentações financeiras. Para isso, realizam procedimentos rigorosos de avaliação de risco, que são fundamentais para evitar problemas como lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, fraudes e erros operacionais. Aqui está uma explicação detalhada dos processos envolvidos. Objetivo da avaliação de risco. A avaliação de risco realizada pelos bancos tem como principal objetivo garantir a segurança das transações de valores altos, identificar e mitigar riscos financeiros, legais e operacionais, assegurar a conformidade com normativas locais e internacionais, preservar a reputação do banco e dos clientes envolvidos. 2. Verificação da origem dos valores. A documentação exigida. Os bancos solicitam documentos para verificar a origem dos fundos antes de aprovar transações ou realizar operações de grande porte. Esses documentos podem incluir comprovantes de renda ou movimentação financeira, contratos relacionados à origem do dinheiro, como vendas de ativos, heranças ou acordos comerciais, declarações fiscais que demonstrem o registro de valores nas autoridades competentes. Procedimentos contra a lavagem de dinheiro. A análise da origem dos valores é uma das etapas centrais no combate à lavagem de dinheiro, conforme previsto em leis internacionais e nacionais, no Brasil, pela Lei nº 9613/1998. Os bancos devem identificar qualquer transação suspeita e reportá-la às autoridades competentes, como o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Alertas automatizados. Muitos bancos utilizam sistemas digitais com inteligência artificial para monitorar movimentações financeiras. Esses sistemas geram alertas automáticos quando detectam atividades incomuns, como valores altos sem justificativa aparente. 3. Análise de dados do remetente e receptor. A identificação dos envolvidos. Os bancos realizam uma avaliação completa dos dados do remetente e do receptor da transação. Isso inclui confirmação de identidade, documentos pessoais, registros empresariais, etc. Verificação do histórico financeiro de ambas as partes. Avaliação da relação entre o remetente e o receptor para garantir que a transação seja legítima. Conformidade regulatória. As partes envolvidas na transação devem cumprir as normativas legais e regulatórias. Por exemplo, empresas e indivíduos precisam estar cadastrados corretamente e suas atividades não podem estar associadas a práticas ilícitas. Políticas de conheça seu cliente, Know Your Customer, KYC. Os bancos utilizam a política KYC para coletar informações detalhadas dos clientes. Isso inclui dados pessoais, como nome, endereço e nacionalidade, informações sobre atividade profissional ou comercial, declarações de finalidade da conta ou da transação. 4. Categorias de risco e gerenciamento. Os bancos classificam os riscos em diferentes categorias e adotam medidas específicas. Há risco financeiro. Risco associado à instabilidade econômica ou à liquidez do cliente, que pode impactar o cumprimento de obrigações. Risco jurídico. Inclui possíveis violações legais, como inadimplência fiscal ou envolvimento em atividades ilegais. Risco de reputação. Relaciona-se à imagem do banco e do cliente no mercado. Transações com partes suspeitas podem comprometer a reputação do banco. Risco operacional. Riscos técnicos ou processuais que podem resultar em falhas na transação. 5. Tecnologias e sistemas utilizados. A inteligência artificial. Os bancos utilizam inteligência artificial e machine learning para analisar padrões de transações e identificar possíveis irregularidades. Esses sistemas processam dados em alta velocidade e são capazes de detectar anomalias com precisão. Blockchain. Em algumas operações, bancos empregam tecnologias de blockchain para garantir maior transparência e segurança, especialmente em transações internacionais. Automação de compliance. Plataformas digitais automatizam os processos de conformidade, ajudando os bancos a seguir as normativas exigidas por diferentes jurisdições. 6. Exemplo prático. Transferência internacional de valores altos. Um empresário no Brasil deseja transferir